Graça e paz, queridos. Nós estamos dando início à primeira aula da disciplina de liderança cristã. Você que está cursando conosco o curso básico em teologia, curso livre, na nossa instituição, está tendo esse privilégio de ter mais este reforço que o nosso seminário está trazendo para você. Essas aulas elas ficarão disponíveis no link ali na sua apostila, onde você vai poder acessar esse link todas as vezes que achar necessário para somar os conhecimentos, tá certo? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Eu quero tratar aqui 2 pontos de nossa apostila, partindo da página 6. Então, você que recebeu a sua apostila, está aí acompanhando o nosso curso presencial sobre as aulas ministradas pelo nosso diretor, pastor e doutor José Mário, vai estar tendo esse reforço também comigo aqui no nosso canal Seminário Teológico Biblos. Deixe só eu compartilhar com vocês a página 6 de nossa apostila. Bom, aqui nós temos a nossa página 6. Deixa eu só dar mais um zoom aqui para melhorar a visão para todos. Cadê? Foi até demais. Vamos lá. O que é liderança conforme a nossa apostila, tá? O que é liderança? Liderar é dirigir, coordenar, guiar e orientar na condição de líder. O dirigente de uma empresa tem o dever e, por que não dizer, o poder de escolher seus diretores e líderes para que esta tenha o desempenho necessário para competir ou ter o sucesso desejado no mercado competitivo. Ele preocupa-se em formar uma boa equipe para a consecução de seus empreendimentos. Então, ele vai escolher pessoas capazes de uma boa formação secular e curricular, o melhor possível para a liderança. Nesse primeiro ponto aqui, o que é que eu quero trazer de interessante para nós? Vamos lá. É que liderar vai além desta palavra. É dirigir, coordenar, guiar, orientar na condição de líder. E não é qualquer pessoa que vai estar apta para o processo de liderança. A exemplo aqui tomado pela nossa apostila, temos o dirigente de uma empresa. Ele não vai colocar qualquer pessoa para coordenar, para guiar, para orientar os seus processos consensuais e de seus empreendimentos. Então, vamos lá. Nesse momento, o que nós temos que entender é que liderar, para ser um líder, não basta apenas ser chamado para tal, certo? É preciso ter boa formação secular e curricular. Dando continuidade aqui. Líderes ainda que tenham excelentes qualidades para dirigir. Vamos guardar essa citação aqui. Não trabalham sozinhos. Precisam lidar com seguidores, subordinados e pessoas de várias índoles. Devem manter-se com sobriedade e equilíbrio. O líder, ele é alguém que se sobressai por possuir uma capacidade inata de fazer com que as pessoas o sigam. Nem sempre é nomeado formalmente. Seus principais instrumentos para fazer com que seus liderados trabalhem é sua capacidade de motivação e influência que exerce no grupo ou equipe. Percebam aqui que na nossa aula inicial, quando nós estávamos no curso, na aula presencial, nós citamos um ponto sobre a liderança não ser algo herdado, não ser inato,
certo? Uma coisa inata. Então, o que é que acontece? A citação aqui diz o seguinte: o líder é alguém que se sobressai por possuir uma capacidade inata de fazer com que as pessoas o sigam. Perceba que aqui não é a liderança em si. Então, a nossa apostila ela está trazendo esse tema não como a liderança, mas a capacidade de fazer com que pessoas o sigam. São pessoas que sabem recepcionar bem, pessoas que sabem tratar bem as outras, pessoas que sabem abordar bem os outros, fazem com que, de forma fácil, essas pessoas se permitam ser convencidas por ele. Então, não é a liderança ser inata, mas a capacidade de fazer as pessoas o seguir. Então, essa capacidade precisa ser desenvolvida. Guardem isso. Essa capacidade precisa ser desenvolvida. Então, vamos continuando. Nem sempre é nomeado formalmente. Seus principais instrumentos para fazer com que seus liderados trabalhem a sua capacidade de motivação, guardemos bem isso aqui, e influência que exerce no grupo ou equipe. Mais uma vez, nem sempre ele é nomeado, tá? Então, ele não vai ser nomeado de maneira formal ali. Líder, muitas vezes, ele toma frente, conforme nós trabalhamos também na aula presencial. Então vamos lá. Nem sempre ele é nomeado. Seus principais instrumentos para fazer com que seus liderados trabalhem é o quê? Sua capacidade de motivação e influência que exerce no grupo ou equipe. Então essa capacidade é um instrumento primordial para quem está desenvolvendo ou desempenhando a liderança, tá? Então guardem isso, essa capacidade inata de trazer pessoas para que o siga e também a capacidade de motivá-las, porque ninguém quer estar perto de alguém que não é uma pessoa motivada, certo? Dando continuidade. Líder é aquele que conduz, guia, orienta. Olha aqui, em aspas, é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê antes dos outros. Guardemos isso aqui também. Olha que interessante. Líder é aquele que vê mais. Ele nunca vai ter uma visão limitada. Ele nunca vai ter essa visão limitada. Ele também nunca vai ter o pensamento apenas naquele suficiente, tá? Ele vai ter uma visão e uma prospecção de futuro, tá? Ele vai ver mais longe que os outros, ele vai prospectar, analisar todo o processo decisório dele além daquele contexto. Por exemplo, dentro de uma igreja, um pastor presidente tomando posição sobre um determinado processo a ser instituído, ele precisa visar o quê? O futuro da congregação. Se for pertinente à mocidade, a nível de exemplo, o futuro da mocidade para os jovens que irão entrar. Se for pertinente às ovelhas, o futuro das ovelhas. Então, ele sempre tem que visar mais longe. Guardem isso. E o líder, ele é aquele que vê mais do que os outros e vê mais longe também, tá? Vê mais longe que os outros veem. E ele vê antes dos outros, tá? Então ele é aquela pessoa que já vai captando, poxa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai servir, isso aqui é um aspecto bacana, isso aqui vale empregar para os meus liderados. Então, essa citação em aspas aqui da nossa apostila, ela é importante, tá? Olha que interessante. Chefe é aquele que, com autoridade e hierarquia, dirige e governa, tá? Então, existe certa semelhança entre o líder e o chefe. Trabalhamos isso na nossa aula presencial. Vamos lá. Existe essa certa diferença, ou essa certa semelhança entre o líder e o chefe. O primeiro, o líder, trabalha
exercendo a sua influência, capacidade, qualidade e identificação com o grupo. Já o segundo, o chefe, trabalha exercendo a autoridade e hierarquia. É mais pautado pela formalidade. Lembrem que citamos na aula presencial alguns pontos sobre o que era liderar. E o nosso professor José Mário, ele trouxe a definição do que era liderar, mandar nos outros, dar ordem, enfim. Ele citou alguns pontos ali. Pontos aqueles que são alocados à figura mais do líder, pelo uso da autoridade, e não da influência, da capacidade, qualidade e identificação com o grupo, tá? Então, percebam, é um pouco semelhante, sim, mas não é algo unido, tá? Então, existe um pouco de semelhança, mas não na totalidade. Guardem isso, para que depois nós não possamos acabar complicando a situação e achando que chefe e líder é a mesma coisa. Existe uma semelhança, porém, eles são diferentes, sim. Dando continuidade. É claro que este também deve ser dotado de capacidade e de qualidade. De fato, ambos lideram para qualquer atividade de um grupo ou mesmo a imposição de normas para disciplinar o comportamento do grupo. Ponto. Na obra de Deus não é diferente. O Espírito Santo está à frente da igreja para orientá-la e dirigi-la através dos seus líderes. Quem são os líderes? Os obreiros, tá? Pois é ele quem vai apresentar a igreja santa e majestosa ao seu noivo Jesus Cristo. Para a igreja que estava nascendo, Jesus ele instituiu os seus pastores e líderes. Vejamos o caso de Pedro, o discípulo. Ele negou Jesus, mas o próprio Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, tá? Apacentar, segundo a Bíblia, tá? João 21, 15 e 16, apacentar também é liderar sob os cuidados do Espírito Santo. Jesus deu o maior exemplo de liderança. A igreja do seu Jesus é provida do Espírito Santo para torná-la imbatível e temível no reino das trevas. A escolha e a capacitação estão sob os cuidados do Espírito Santo. A escolha e a capacitação estão sob os cuidados do Espírito Santo. É evidente que quando se fala que o Espírito Santo escolhe, quer-se dizer que ele orienta o pastor, o líder da igreja, para indicar a pessoa, visando ao bom andamento da obra de Deus. Ele é quem prepara os seus escolhidos. A sabedoria e a capacidade humanas, naturalmente, não podem conduzir a obra de Deus. Mas Deus pode direcionar a qualificação e o conhecimento das pessoas para o seu ministério. Olha que interessante essas duas citações. A sabedoria e a capacidade humanas naturalmente não pode conduzir a obra de Deus. Pelas nossas forças e nossas capacidades, não conseguimos dirigir a obra, mas Deus pode direcionar a qualificação e o conhecimento da pessoa para o seu ministério. Então entenda que existe hoje teologia, existe hoje cursos preparatórios, curso de liderança, curso de hermenêutica, curso de oratória, curso de capelania, curso de juiz de paz, curso de teologia administrativa e uma infinidade de cursos hoje que permite que você vá além das suas capacidades. Ou seja, é o processo de qualificação na íntegra. E Deus, ele direciona.
Agora, entenda que hoje, infelizmente, existem muitas pessoas acomodadas que não querem se dar ao luxo de levantar do seu trono e ir aprender, tá? E ir se capacitar para trazer para a sua igreja, para os seus liderados. Então, temos que entender isso, tá? Papai do céu direciona, Deus, ele direciona para que nós possamos nos qualificar, tá certo? Guardem isso. E o que nós estamos fazendo é justamente esse processo de melhoria, de capacitação, de busca de conhecimento, desenvolvimento de habilidades para que possamos ser obreiros excelentes na obra de Deus. Dando continuidade. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus usou seu conhecimento intelectual, político, religioso, inclusive conhecimento da lei e do judaísmo e de outros princípios, e os direcionou para a sua obra. A dependência do Espírito Santo e da sabedoria do alto é um fator essencial para um líder cristão. Uma vez que a sua escolha certamente foi ordenada por Deus, o dono da igreja, Deus escolhe, capacita e dá sabedoria e entendimento para os líderes conduzirem seu povo, tá? Perceba que o processo em si é um processo onde Deus escolhe, Deus convoca, Deus capacita, Deus dá sabedoria, Deus dá o entendimento, tá? Liderar a igreja não é para qualquer um, são para aqueles escolhidos por Deus, tá? Deus não vai entregar a sua igreja a uma atividade uma atividade de liderança da mesma a qualquer pessoa que não esteja compromissada com a obra, pois sendo um Deus zeloso, quer o melhor para servir e conduzir o seu povo. Quem foi escolhido não deve apenas ficar amparado na escolha. Olha que interessante. Quem foi escolhido não deve ficar amparado apenas na escolha. Antes tem que buscar o quê? Conhecimento bíblico e correlato, aperfeiçoar-se desejando a orientação divina. Deus chamou líderes no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ao longo da história da igreja, até os dias atuais, e continuará levantando verdadeiros líderes até sua vinda para buscar a sua igreja. Papai do céu nunca vai deixar de prover para a sua obra. Porém, uma vez você sendo convocado para a liderança de um grupo, para a liderança de uma célula, para a liderança de uma campanha, para a liderança de uma congregação, para a liderança de uma igreja, para a liderança para a coordenação de departamentos, uma vez você sendo convocado, é seu dever e obrigação buscar aperfeiçoar-se, tá? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, já diz a palavra do seu Jesus. Vamos entrar agora nesse tema que é bem interessante, princípios da liderança cristã, tá? O que é liderança? É o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Liderança, resumidamente, é o que diz essa frase. É um processo de conduzir um grupo a um objetivo comum. É você, mesmo tendo pessoas que venham ter pensamentos e aceitações diferentes, é você ter essas pessoas e conseguir levar essas pessoas a um objetivo comum, tá? Então, guarde isso. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum, tá? O que é o líder? Líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar o grupo àquele objetivo. O líder, ele influencia. Para você ter ideia, além de Cristo como o maior exemplo de liderança, temos diversos personagens bíblicos que lideraram, tá? Levaram o grupo a uma tal responsabilidade. Moisés foi um dos grandes líderes e tantos outros que a Bíblia vai citando, Isaías, Ezequias, grandes outros líderes, Daniel, pessoas que
foram influentes, líderes que conseguiram levar pessoas adiante, tá? Não só os monarcas, os reis constituídos por Deus durante a história bíblica, mas também pessoas que até hoje têm tomado essa difícil tarefa que é de liderar e principalmente liderar o povo de Deus. Mas uma vez constituído por Deus e devidamente buscando aperfeiçoar e se capacitar e desenvolver as habilidades, esse líder será abençoado e fará uma boa liderança. Vamos aos focos de um líder. Qual é o foco de um líder? O líder ele é focado em quê? Pessoas e objetivos. Vamos lá, trabalhar essas duas palavrinhas. Pessoas e objetivos. As pessoas são alvo de liderança, tá? Não se lidera coisas, e sim pessoas. Aprendemos isso na nossa aula presencial. O que fazemos com as coisas é gerir, tá? Nós fazemos a gerência, gerenciamos coisas, mas pessoas são lideradas. Letra B, objetivos são a meta da equipe em conjunto. O líder facilita para que os liderados alcancem os objetivos. Então vamos aqui aprender sobre alguns estilos de liderança. A liderança autocrática. O que é isso? Decide tudo sozinho. Foca nos resultados e não nas pessoas. É aquele tipo de pessoa que não quer de forma nenhuma que você opine nas decisões que ele tomar. Ele vai apenas decidir e está decidido. E esse processo de decisão muitas vezes engloba o perigo de atingir pessoas, de decepcionar, de frustrar o processo, de causar a decadência, a falência. Vai depender do tipo de liderança, mas uma pessoa, um líder autocrático, ele é aquele que foca apenas nos resultados e não está nem aí para as pessoas. Uma vez que ele foca no resultado, ele não vai dar a devida importância para quem estiver dentro do processo ou quem for seu liderado. Dentro da igreja, pasmem os irmãos, mas existem líderes autocráticos, aqueles que não escutam ninguém e o que ele decide é lei. Ponto. Liderança democrática. Essa liderança é aquela que não decide nada. O líder ele não decide nada, mas deixa tudo para que os liderados decidam. Foca nas pessoas e não no objetivo. Ora, a liderança autocrática foca em resultado, já a democrática vai focar nas pessoas, tá? Então, uma liderança democrática é aquele líder, um líder democrático é aquele que vai se permitir ouvir as pessoas, aquele líder que vai se permitir dar ouvido a toda e qualquer ponderação que for feita para que possa criar e desenvolver a melhor solução, uma vez que faz com que o todo, os liderados, eles participem do processo decisório. Existe a liderança volúvel, aquela que vai de acordo com a onda, muda de objetivo de acordo com as novidades. Hoje, nós pegamos esse tipo de liderança aqui e alocamos às igrejas neopentecostais, a nível de exemplo. Algumas denominações neopentecostais vão tomando as suas decisões conforme a onda. Se a onda hoje é usar tal tipo de vestimenta, vamos usar. Se a onda hoje é trazer o jovem através de uma festa, de uma rave, de pintar a igreja de preto, enfim, vamos fazer, vamos de acordo com a onda. A moda fala mais alto, tá? Então, o objetivo ele é desfocado de maneira rotineira. Então, não existe algo centralizado. É aquele tipo de liderança volúvel. Se for mais influente o processo, vamos nessa onda, tá? Então aqui é que está um modelo o estilo de liderança mais perigoso para se fazer e para desenvolver em meio aos liderados. Detalhista.
A liderança detalhista é aquela que se perde em detalhes e perfeccionismos. Preocupa-se mais com o método do que com o objetivo. Tá, vamos lá. Esse processo aqui, o líder, ele vai fazer algo onde ele espera ter resultados. Porém, o líder detalhista, dentro desse resultado que se espera, ele não vai ligar com nenhum objetivo. Eu não quero saber do resultado, eu quero saber como vamos executar. E tudo detalhe por detalhe, X por X. É aquela pessoa detalhista, perfeccionista, que quer tudo no seu devido lugar, nos seus devidos pontos, tá? Então, isso é muito perigoso, porém, é algo que, de certa forma, traz uma ordem, mas dentro dessa margem perigosa. Eu não posso ser um líder detalhista, porque ora eu vou agradar, ora eu vou desagradar de maneira drástica, porque eu quero focar nos detalhes. E talvez os detalhes, para me manter perfeito no processo, vai ter que eu tirar algumas pessoas que estão fora do contexto. Então, percebe o quanto é perigoso uma liderança detalhista? Letra E, responsável. Uma liderança responsável é aquela que assume a responsabilidade, tá? Motiva o grupo a atingir o objetivo. É aquela que trabalha com foco nas pessoas sem perder de vista o objetivo, tá? É aquela que tem responsabilidade. Tudo que esse líder responsável for fazer, precisa motivar, porque ele não vai fazer sozinho, tá? Ele precisa motivar o grupo, ele precisa levar o grupo a atingir o objetivo, ele precisa trabalhar com foco nas pessoas, tá? Enquanto alguns estilos aqui citados não vai focar nas pessoas, o líder responsável vai focar intrinsecamente nas pessoas, sem perder de vista o objetivo. Então, o foco dele é nas pessoas, tá? E também nos objetivos. Então, ele quer atingir tudo isso, pessoas e objetivos, sem perder ninguém de vista. Então, esse é o modelo do melhor líder e é o melhor estilo de liderança a ser desenvolvido diante dos nossos liderados. Vamos agora tratar sobre as técnicas de um bom líder. Quero ser um bom líder, professor. Quais são as técnicas para isso? Vamos lá, vamos trabalhar essas técnicas conforme a nossa apostila e já recomendamos que você vá além da apostila, tá? Primeira técnica é comunicar. Informar de maneira clara, direta e simples. Transmitir a visão da necessidade de conseguir o objetivo. Cerca de 50% das pessoas que lideram acaba não conseguindo transmitir o que ele está querendo falar para os seus liderados. Por quê? Porque ele não fala de maneira clara, direta e simples. Eles acabam tutubiando na fala, aí eles acabam arredondando, esmerilhando demais a fala para mostrar que é uma pessoa que é sábia, uma pessoa que sabe falar bem, tem uma boa oratória, uma boa dialética, enfim, uma pessoa que muitas vezes se embeleza tanto e não consegue se comunicar. Mas uma técnica bastante importante para o líder é saber se comunicar, é saber transmitir a visão. Olha, eu preciso que todos nós atinjamos esse objetivo. Então ele vai transmitir de maneira clara, objetiva, tá? Segundo é delegar. Uma vez que ele consegue transmitir tudo que ele tem em mente para conseguir o objetivo, ele vai delegar. O que é isso? Acionar os recursos ou os dons de seus liderados na direção do objetivo comum, tá? Organizar as tarefas e funções, formar equipes. Então, ele vai escolher pessoas para dar continuidade ao processo dele. Ele vai escolher pessoas que sejam aptas para que possa estar diante deste processo, somando com ele, contribuindo, auxiliando para que ele possa conseguir
todos os objetivos, tá? Então, ele vai delegar pessoas, e não é qualquer pessoa, são pessoas devidamente qualificadas, habilitadas para dar continuidade no processo. 3. Inovar. Um líder que não inova é aquele líder que fossiliza seus liderados e o seu processo. Então, vamos lá. Aceitar mudanças e novas ideias. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo. No caso do líder cristão, ele não cede quanto à doutrina bíblica. Vamos lá para entender isso. Aceitar mudanças e novas ideias. Eu estou apto a aceitar toda e qualquer mudança e novas ideias. Porém, eu não vou jamais permitir, sendo líder ou sendo líder cristão, permitir que eu venha, que as mudanças e as novas ideias venham fazer com que possa se fugir do objetivo e possa estar contra a doutrina bíblica. É importantíssimo entender isso. Vou aceitar as ideias desde que sejam benéficas para o processo. Salvo o contrário, eu vou estar levando todo o meu processo de liderança e meus liderados à decadência, por conta de uma ideia que eu abracei que não foi uma ideia construtiva, tá? Uma coisa que ele não vai ceder jamais é o objetivo, e se tratando do líder cristão, não vai ceder à doutrina bíblica. Podemos acatar métodos para a transmissão da palavra? Sim, porém eu não posso fugir da doutrina bíblica. Quarto ponto, motivar. Incentivar novas lideranças, elogiar, estimular a participação dos liderados nos processos que levam ao objetivo final, ser exemplo de conduta. Uma vez líder, você não pode se limitar apenas a isso. Não. Quando você for constituído líder, você precisa formar líderes. Nosso seminário faz isso. Eu sou fruto desse processo. Por quê? Eu fui aluno, ainda sou aluno bacharel, terminando o bacharel agora, mas aprendi do seminário da Escola Teológica, na pessoa do pastor José Mário, reverendo Jefferson e outros que passaram aqui me dando aulas premium. Aprendi e hoje estou na linha de frente, ensinando o que eu aprendi. Então é isso, é incentivo às novas lideranças, elogios, estímulos, a participação, isso é importantíssimo no processo de liderança. 5, planejar. Ter uma visão de longo prazo, definindo prioridade, treinar as lideranças, adotar os métodos compatíveis com o objetivo. Ter a visão de longo prazo. Como eu falei lá em cima, é sempre estar com uma visão à frente, tá? Definindo prioridade. É prioridade nós formarmos tantos líderes para que possamos colocar na linha de frente neste processo. É prioridade ganharmos pessoas, ganharmos vidas. É prioridade expandir essa obra. É prioridade nós crescermos em quantidade de membros de um grupo. É prioridade, tá? Porém, uma vez que nós motivamos, incentivamos as lideranças lá no ponto 4, precisamos treinar essa liderança, tá? Preciso treinar, abordar métodos compatíveis com o objetivo, trazer metodologias que venham somar neste processo, tá? Então, não esqueçam disso. Essas técnicas são primordiais para nós que estamos à frente de alguma coisa, liderando alguma coisa. E o segundo ponto, conforme eu citei aqui, que iria tratar também, para finalizarmos essa aula, é qualidades de um líder cristão. Por orientação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 3 e versículo 1 e seguintes, dá as seguintes características. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo ele começa elogiando aquele que prefere o labor espiritual. Olha, elogiando.
Olha que interessante, tá? Elogiando. Paulo ele começa assim, elogiando aquele que prefere. Depois ele descreve algumas características do texto acima referido, por onde destacamos temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. O texto ele descreve outras que são mais direcionadas, tá? Mas vamos trabalhar algumas características aqui. Primeiro ponto, primeira característica, o amor. O pilar, a raiz de todas as qualidades do cristianismo. Em se tratando de liderança cristã, eu não posso jamais ser um líder que não ama. Eu não posso jamais ser um líder que não desempenha esta dádiva, esse fruto do Espírito Santo. Tá? Uma vez que eu não amo, não estou de coração aberto para abraçar todo tipo de e qualquer pessoa, eu não estou apto para liderar. Tá? Então o amor ele é o pilar, ele é a raiz de todas as qualidades. Papai do céu, quando ele nos convoca para essa liderança, nos chama, este é esta é uma característica primordial já observada pelos céus. Fé, o sustentáculo da esperança. Um líder jamais pode demonstrar falta de fé para com seus liderados. Salvo contrário, isso vai ser é, é, vai cair em decadência no seu processo. Porque uma vez que ele mostra fragilidade como cabeça, todo o corpo vai estar frágil. Humildade. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aqui eu levanto um ponto interessante. Mateus 11:19 vai dizer isso. A sua segunda parte ali, aprendei de mim que sou manso e humilde. Precisamos desconstruir essa ideia de manso e humilde, ou melhor, de humildade, tá? Humildade não é uma roupa esfarrapada, não é um sapato, não é vestir roupas simples, não é falar de forma simples. Humildade vai mais além, tá? Humildade vai além de qualidades. Nós precisamos entender isso, tá? Humildade, ela pondera as qualidades, os sentimentos, a abordagem, o perdão que impera e muito como uma pessoa humilde, tá? Então, humildade vai além desse processo de características físicas. Mansidão. Jesus e Moisés tinham essas qualidades. É difícil ser manso quando ao seu redor tudo está em processo tempestuoso. Mas é necessário ser manso. É necessário desenvolver essa característica de mansidão. Enquanto o mundo está desabando ao seu redor, você está manso, tranquilo para tomar as melhores decisões. Não se toma decisão com mente totalmente tempestuosa. Não se toma decisão nenhuma para conserto de um processo. Não se faz uma verdadeira gestão de conflito quando você acaba entrando dentro do conflito. É necessário você ser manso. Fruto do Espírito, citado aqui, trata justamente deste amor, mas conforme as características citadas, tá? Gálatas 5:22. Visão, paixão, justiça, honestidade, lealdade, responsabilidade, competência, determinação, autodisciplina, empatia, perseverança, comprometimento, conhecimento, companheirismo e dentre tantas outras características que nós podíamos colocar aqui, argumentar aqui, porém são muitas, são inúmeras que um bom líder ele precisa ter e tem que ter na íntegra para ser um bom líder. São qualidades que que ele precisa desenvolver. É impossível estar envolvido com a obra do Senhor sem as características acima enumeradas. Uma vez que o cristianismo foi sedimentado por líderes que se deixaram gastar
Para ver o crescimento do reino de Deus, o escritor aos Hebreus poeticamente nos informa: homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38 vai citar isso. Eles eram homens dos quais o mundo não era digno, tá? A liderança cristã deve ser exercida com o espírito de servo. É o que nós trabalhamos, líder servo, tá? Jesus, quando falou aos seus discípulos, expressou, mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Veja o que Papai do Céu está trazendo aqui em Lucas 22, 25 a 26. Se você parar para pensar, olha que interessante. Ele dá uma definição dos reis dos povos, tá? Definindo, os reis dos povos dominam sobre eles e exercem a autoridade. Esses são chamados de benfeitores. Mas vocês que servem, mas vocês que são meus servos, tá? Pelo contrário, e aqui já vai a primeira ideia de andar em contramão do mundo, tá? O maior entre vós seja o como o menor. E que aquele que dirige seja como o que serve. Então, para estar na linha de frente é necessário recuar. O próprio Jesus afirmou: o Filho do Homem não veio senão não para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, sejamos líderes servos. Aprendemos isso aqui na nossa aula presencial. No decurso da história da igreja, o Espírito Santo tem levantado grandes líderes e nos dias atuais contamos também com líderes que continuam apacentando o rebanho do Senhor Jesus, o bom pastor. Tanto é verdade que a igreja continua poderosa e operosa, enfrentando lutas e sendo vitoriosa. Nos primeiros dias e séculos da igreja, a coragem, a determinação e a abnegação foram marcantes para pavimentar e fortalecer a fé. Notadamente, com a companhia do Espírito Santo, que, sem dúvida, encontrou homens dispostos a pagarem um preço para tão nobre e difícil missão de levar avante as boas novas. Esses heróis nos deixaram grandes exemplos, os quais devemos seguir para que o Espírito Santo também possa nos usar. Basta apresentarmos com o coração voltado para a obra do Senhor Jesus, que certamente nos capacitará para sermos um líder exemplar, através do Espírito Santo, tá? Um líder exemplar através do Espírito Santo. Aqui eu quero concluir a nossa primeira aula. Nas aulas seguintes, trabalharemos os próximos pontos de nossa apostila, tá? Eu estou olhando para cá porque eu estou com a outra tela e está aberto justamente essa apostila, tá? Onde eu estou fazendo esse espelhamento aqui, essa apresentação de tela para vocês. Mas nas próximas aulas trabalharemos os temas seguintes de nossa apostila. Fica aqui registrado, tá? A importância de entendermos as qualidades, os estilos de liderança, as características de um bom líder. Fica aqui registrado a importância de buscarmos a cada dia sermos líderes servos, tá? Conforme citado aqui, conforme nós viemos marcando aqui, trabalhando citações a citações da nossa apostila, tá? Então, entenda que você precisa definir o que realmente você vai querer para qual é a tua postura, o teu estilo, para que você possa empregar ele no teu processo de liderança, tá? Então, não esqueça, cuidado ao escolher o estilo, cuidado ao desenvolver as qualidades, cuidado
com a tua postura enquanto líder, tua absorção de ideias, cuidado com as pessoas que muitas vezes não vêm com ideias construtivas, mas vêm com artimanhas para querer destruir o processo de liderança, e você é a pessoa importantíssima, porque você tem que enxergar além dos seus liderados, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus, encerraremos essa aula e que nas próximas aulas possamos aprender mais juntos, tá? Não esquece, curte as nossas aulas, essas aulas estarão a princípio apenas direcionadas a vocês, tá? Que estão devidamente matriculados à nossa escola, ao nosso seminário, e futuramente trabalharemos temas para postar ali e deixar de forma pública no nosso canal, tá? Não percam essa oportunidade de estar conosco a cada dia, aprendendo mais e mais. E o mais importante, trazendo mais pessoas para o nosso seminário. Nós estamos aqui de forma incansável, trabalhando para que você possa estar à frente, tendo a melhor qualidade de ensino e possa ser um líder, um obreiro exemplar na obra do Senhor Jesus. Não perca isso, tá bom? Que Papai do Céu ele te abençoe e que você continue militando e buscando aprender bem mais do Senhor Jesus.